Muito bem, inscritos do canal, você e Deus, aqui é o Pastor Marcelo, já no nosso terceiro vídeo a respeito da escatologia, e vamos tratar então agora única e exclusivamente da escatologia individual, tá? Então preste muita atenção, pegue aí teu caderninho, tua caneta, tua Bíblia, anote tudo, reveja o vídeo várias vezes para que você possa compreender estas verdades espirituais, para que a gente possa passar para o próximo vídeo, que é a escatologia geral, tá? Então, Romanos 5,12 diz o seguinte: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. Então esse texto se refere ao pecado. O pecado começou com Adão, se espalhou por toda a raça humana e todos hoje, estão sujeitos à morte, que é a separação da alma e do corpo. Estão sujeitos à morte por causa do pecado de Adão. Essa é a escatologia individual. Então nós vamos tratar aqui, o que é a escatologia individual? Trata-se de uma condição de existência provisória que antecede a ressurreição do corpo e o julgamento final, quando então se entra no estado final. É o período, escatologia individual é o período ali entre a existência, a formação do homem, antes da ressurreição e do julgamento final, e depois então quando se entra no estado final, no estado eterno. Então a gente chama também de estado intermediário. Então dentro desse contexto nós precisamos aprender o que é a morte, a existência de vida após a morte e o que é o estado intermediário, como é que ficam as pessoas que morrem com Cristo e sem Cristo. Então são assuntos importantes para que você possa entender depois o Apocalipse e todo o contexto da escatologia quando for estudar mais sobre isso, tá? Então nós vamos ver aqui a realidade da morte. O que a Bíblia ensina sobre a morte? A Bíblia ensina que a morte é consequência do pecado de Adão e Eva e passou para todos os homens. Gênesis 3,19, Romanos 6,23 e Romanos 5,12. A morte é o fim da vida presente de todos os homens. Hebreus 9,27. Os únicos que não passaram pela morte, segundo a Bíblia, foram Enoque e Elias. Tá? Então, esses dois personagens foram os únicos que a Bíblia narra que não passaram pela morte, não provaram a morte. A vida é breve. Então, a Bíblia ensina também que a vida é muito breve. Jó 14,1, Salmo 39,5, Tiago 4,14... e 1 Pedro 1,24 nos ensinam isso. A morte também será o último inimigo do homem a ser destruído. O último que vai ser destruído vai ser a morte. 1 Coríntios 15,26. A Bíblia apresenta 3 aspectos da morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Tá? Então a morte física é a separação do corpo e a alma, o material do imaterial. Gênesis 3,19 fala sobre isso. A morte espiritual é quando a pessoa está vivendo nessa terra separada de Deus, sem ter comunhão com Deus, sem andar com Deus. E a morte eterna, Hebreus 9,27, a espiritual está em Efésios 2,1. E a eterna, que é quando a pessoa morre e não tem mais o que fazer, tá? Então qualquer tipo de cerimônia para o descanso da alma de quem morreu, para acalentar a pessoa que morreu, não tem efeito, tá? Não possui efeito, porque a Bíblia diz em Hebreus 9,27 que está destinado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a pessoa não volta, a sua alma não volta para habitar em outro ser, em outro ser humano. A alma não volta, então não existe a reencarnação à luz da Bíblia. Não existe nenhum efeito prático de oração ou qualquer tipo de ato para a alma da pessoa que já morreu. Não tem nada disso, tá? Morreu, a alma está num lugar lá e de lá ela só vai sair quando houver o final dos tempos, tá? Então a morte física, a morte espiritual e a morte eterna são 3 aspectos da morte à luz da Bíblia, tá? Então a pessoa morre
quando ela é separada da presença de Deus, ali morre fisicamente, é separada a alma do corpo. O espiritual é quando a pessoa não tem uma comunhão com Deus durante a sua vida aqui na Terra, então ela está morta espiritualmente. Efésios 2:1 fala sobre isso, tá? Por isso que a atitude dela é diferente de quem busca Deus. E a eterna, então, depois da morte, não há mais o que fazer, ela está afastada de Deus. Se ela morreu com Jesus, ela vai com Jesus. Se ela morreu sem Jesus, não há mais o que fazer, tá? A existência da vida após a morte. A existência após a morte é mais clara no Novo Testamento. Então o Velho Testamento fala, tá, sobre a morte, sobre a realidade da morte, mas a existência de vida após a morte ela é mais clara no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus ensinou que a alma sobrevive à morte do corpo. Mateus 10:28, Lucas 23:43, Mateus 12:41. Paulo ensinou que os justos e os ímpios estarão diante de Deus no juízo final. Romanos 2:5-11. A ressurreição do corpo faz parte da redenção trazida por Cristo. Lucas 20:35 e 36, João 5:28 e 29 e por aí afora. No Antigo Testamento, por a revelação ainda não estar completa, existem indícios da crença na vida após a morte, tá? Então, com relação ao Velho Testamento, eles acreditavam, e são 4 os principais pontos no Antigo Testamento para a crença na vida após a morte. Então, os argumentos que são usados para a crença, né, no Velho Testamento. A primeira é a criação do homem, Eclesiastes 3:11. A segunda é a doutrina do Sheol, que é a palavra equivalente a Hades no Novo Testamento. Então, no Sheol, a palavra Sheol em hebraico significa o mundo dos mortos, o lugar dos mortos, né, para onde todo mundo ia depois da morte. Salmo 16:10, Salmo 49, 14 e 15. O ensino da ressurreição. Então, algumas passagens ganham mais lucidez à luz do ensino do Novo Testamento. Então, o Salmo 16, versículos 9-11, Salmo 17:15, 49:15 e por aí vai, tá? E ainda outras evidências que nós temos são o caso de Enoque, né? Gênesis 5:24, Enoque não experimentou a morte, então ele está vivo. Então há vida após numa outra dimensão. Isso está em Gênesis 25:8 Gênesis 5:24, caso de Enoque. E lá em Gênesis 25:8 e 35:29, 49 e 33, nós temos também o caso de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Eles morreram, mas eles estão na presença de Deus, eles morreram e foram para o Sheol ali, como nós vimos, tá? Isso mais adiante a gente pode ver mais aprofundadamente nos vídeos futuros. Então nós temos aqui, após a morte, a realidade da existência da vida após a morte, tá? Num outro plano, numa outra dimensão. E nós temos uma divisão aí, nós temos os justos e os ímpios. O que seriam os justos? A pessoa correta? Não. Os justos, à luz da Bíblia, são as pessoas que foram justificadas por Deus. No caso do Novo Testamento, justificadas pela fé em Cristo. No Velho Testamento, a pessoa também é salva pela fé, tá? Pela fé no Messias que viria, tá? Pela fé em andar com Deus. Então, Abacuque 2:4, se não me engano, fala sobre isso, tá? Que o justo viverá pela fé. Então, o que acontece após a morte? Entre a morte do ser humano até a volta de Jesus, existe ali, tá? Um período que nós chamamos de estado intermediário. E existe então o estado intermediário dos justos e dos ímpios. E em seguida nós vamos ver, né, o que é dos justos. Então a Bíblia ensina que os justos continuam existindo e conscientes. Isso está lá na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, versículos 19 a 31, e Apocalipse 6, versículos 9 e 10. A Bíblia também ensina que os justos estão com Cristo no paraíso, Lucas 23, 43 e Apocalipse 2, 7. Que na morte os justos são aperfeiçoados, Hebreus 12, 23. E também que eles estão no gozo da salvação, já estão experimentando, né, a vida eterna, já estão experimentando a alegria de estar na presença de Deus, Apocalipse 14, 13. E os ímpios, aqueles que morrem sem Cristo. Da mesma forma, eles estão existindo, eles existem sim na vida após a morte, e estão conscientes de onde estão e por que eles estão lá. Tá? Lucas 16, 19 a 31.
Eles estão no Hades, que é o lugar dos mortos, tá? Lucas 16, 23, mas separado dos justos. Então, no mundo dos mortos há essa separação, tá? O Hades paraíso, né? E o Hades inferno, tá? Então já estão separados, já estão experimentando as coisas do sofrimento eterno, e já os justos já aproveitando, né? Experimentando já as coisas da alegria eterna. Os ímpios estão em sofrimento após a morte. Lucas 16, 23 e 24. E já estão sendo castigados, está lá em 2 Pedro 2, 9. Tá? Existem também no meio teológico algumas posições divergentes, que eu não vou abordar agora porque demandaria mais tempo do vídeo. Mas mais adiante eu vou estar falando sobre isso. Tá? Então, por exemplo, a doutrina do sono da alma, ou psicopaniquia. Tá? Quem defende essa doutrina são os adventistas, que a pessoa morre e ela vai dormir até... O estado intermediário é um estado de sono, de descanso, antes da chamada para a ressurreição. Tá? Existe também a destruição da alma, a aniquilação, a doutrina da aniquilação. Tá? Quem crê nisso, se não me engano, são os testemunhos de Jeová, que a pessoa morre e a alma é destruída. Tá? E nós temos a mais conhecida,